Muito bom. O Espírita Plano Maior, mais uma noite de trabalhos presenciais, com palestra e cromoterapia. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é o nosso querido Luiz Armando, e depois teremos a nossa cromoterapia. Então vamos nos preparar adequadamente e elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que ilumine esta casa, que permita aos seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco, para podermos estar protegidos, que possamos estar aqui para receber aquilo que necessitamos, aquilo que foi preparado e destinado para cada um de nós nesta noite, e que cada um de nós possa deixar seus problemas do lado de fora da casa, cada um de nós possa buscar no seu interior a sua fé, a sua vontade de orar e de pedir, mentalizando as suas necessidades, quer sejam elas espirituais, físicas, materiais, facilitando assim o trabalho do plano espiritual, que possa trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos, em forma de amor, de trabalho, de bênçãos, para seguirmos nesta nossa reencarnação com muito amor e com muito carinho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. E vamos ficar agora com o querido Luiz Armando. Boa noite. Então, a incumbência hoje é falar um pouquinho sobre os capítulos do livro Palavras de Vida Eterna, né, que é uma das obras do Espírito Emmanuel construiu justamente para fazer uma análise dos versículos dos evangelhos, das cartas, do Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, enfim, né? Ele se dedica a isso. Essa divisão em versículos e capítulos ela é relativamente recente. Quando foi escrito os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, o Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa depois da morte de Jesus, e as cartas que foram reunidas ou recolhidas ou achadas, algo que tudo indica pelo próprio Lucas, né, em grande parte, e compõe aquele acervo que vem logo após o Ato dos Apóstolos. Então, na realidade, era tudo corrido o texto. Aí, no século XII, um cara lá teve uma inspiração de pegar e dividir em capítulos. Já foi um avanço. Um pouquinho antes de surgir a imprensa, que é justamente a forma de gravar graficamente os textos, que foi mais ou menos quando o Brasil estava sendo descoberto, que esse século, que é o século XVI, é um século muito importante. No século XVI surgiram as grandes navegações, foi descoberto a América, o caminho para as Índias. No século XVI surgiu um tal de Gutenberg, que era um alemão que tinha idealizado uma máquina para gravar os textos, porque tudo era manuscrito. E, na verdade, as informações se passavam por tradição oral, boca a boca. Imagina como deve ser deturpado o texto, né? Quando eu entrei no mundo corporativo aqui nos anos 70, existia um exercício nos departamentos de recursos humanos para mostrar a importância do texto escrito, o memorando, agora o e-mail, né? E o exercício consistia na seleção de 10 dos caras que estavam fazendo esse treinamento para a empresa. E aí o psicólogo lá falava para o primeiro aqui alguma coisa, uma historinha, e ele tinha que cochichar no ouvido dela, que cochichava no ouvido dela, dele. Depois do 10º elemento, aquela história que foi contada lá no começo não tinha nada a ver com aquela hora. Já tinha assumido até os personagens. Porque a gente vai acrescentando, vai subtraindo, a gente não tem capacidade de ficar nervoso, né? Então, na empresa, se você não escrever, como dizia meu patrão, já também vou prestar contas lá da vida, ele dizia que as palavras o vento leva, mas o que está escrito está lá, consagrado, né? Então, na realidade, quando o Gutenberg inventou a máquina, ele não tinha grana,
Geralmente esse cara muito inteligente é pobre, né? Então acabou arranjando um alemão lá que disse que financiava, mas com uma condição, que a primeira obra a ser produzida era a Bíblia, em alemão. Que não existia a Bíblia que não fosse em latim, porque a Igreja Católica controlava tudo. Como continuou controlando durante muito tempo, né? Até mais ou menos a Revolução Francesa, que já é o início do século XIX, né? Então, na verdade, muita coisa foi perdida, muito tempo se perdeu. Esses grandes personagens que passaram pela história não tiveram condição de mostrar o próprio talento. Um deles é o padre Nicolau Copérnico, né? E chegou à conclusão que o sistema que a igreja tinha eleito como sendo vigente, que é o sistema justamente geocêntrico, corresponde à Terra e ao centro de tudo. Aí esse tal de Copérnico, olhando aí essa planeta lá no céu, chegou à conclusão que não devia ser assim, tinha uma estrela no centro de tudo, que a gente conhece como Sol. Mas a igreja não queria mudar aquilo que já dava mais de 16 séculos, enganando o povo, né? Então ele se retratava, se dizia, ou então ele ia experimentar o calor da fogueira. Ele não era louco nem nada, negou tudo, né? Mas aí apareceu um italiano, um agudo lá, chamado Galileu Galilei, 60 anos depois, e disse que, na verdade, a partir das observações das luas de Júpiter, que tem duas luas, realmente o Nicolau Copérnico estava certo. Aí começa a nova astronomia. E hoje nós temos satélites a 1 milhão de quilômetros aqui da Terra, que contém um telescópio chamado James Webb, que fica mandando imagens através das prodigiosas ondas eletromagnéticas para diferentes estações de rastreamento colocadas em observatórios que estão espalhados pelo mundo, né? No Chile, na Califórnia, na Europa, no Japão, né? E as imagens são compartilhadas, que também nós evoluímos nisso. Antigamente ficava tudo restrito na mão de meia dúzia. Hoje é um compartilhamento. E é extraordinário o que esse equipamento conseguiu e consegue, né, que toda hora está mandando imagens, observar. Então, o universo é uma coisa muito além da nossa imaginação, né? Como é a lei. A lei. Na realidade, a Terra, não sei se vocês sabem, né, nós começamos a oficialmente desenvolvermos aqui na carne há 200 mil anos atrás, quando a ciência diz que começa a experiência do Homo sapiens, o homem sábio, né? E a partir daí começa uma série de civilizações, de etapas, de momentos, né? Grupos que apareceram e desapareceram, né? Como o grupo chamado Babilônia. Há 3.800 atrás, 3.800 anos atrás, ninguém tinha nascido certamente ainda, né? E lá na Babilônia, que hoje é o Iraque, apareceu um rei lá chamado Hammurabi. E esse cara aí conseguiu estabelecer o primeiro código de leis civis, né, da história. E no código de Hammurabi existia um preceito que aparentemente tinha a missão de regular as relações entre os homens. E esse preceito dizia que era olho por olho, dente por dente. Se alguém te pisar no pé, você pode pisar no dele também. Se alguém te bater, bate nele. Se alguém te matar, você não vai conseguir matar, mas você tem direito, né? Mata primeiro. Aí veio 200, 300 anos depois, o Moisés subiu lá no Monte Sinai, já tinha sido instruído lá pelo Deus dele, né? Que tinha que pegar o povo de Israel e trazer lá do Egito, na direção da terra da promissão. 40 anos, era uma piada, né? Mas ele atravessou até o Mar Vermelho, e diz o filme, lá mostra o filme, que todos os egípcios perseguiram eles depois que perceberam a bobagem que tinham feito, né? Porque estavam se livrando da mão de obra de graça, né? Eles foram lá na mão do faraó e o mar se abre. A TV Record até criou isso recentemente. E o filme Os 10 Mandamentos, que todo mundo acolheu lá na infância, né? Que corre naquele filme lá do Charlton Heston, né? E aí o Moisés vai receber lá no Monte Sinai o outro código de leis.
são chamados 10 mandamentos. Então, começa lá com a determinação que a gente tem que adorar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, fala lá que a gente tem que honrar pai e mãe, que não tem que matar, não tem que adulterar, não tem que cobiçar a menina da vida do próximo, são 10. Aí não funcionou, não é? Porque aquilo lá estava restrito a um grupo pequeno de pessoas, era o povo hebreu, não é? Passaram-se 1500 anos e aí aparece um outro cara, conhecido como Jesus, e vai reformular um pouquinho daquilo lá. Quando ele percebeu que as pessoas não tinham aprendido direito os 10 mandamentos e o código de Hammurabi ainda funcionava, ele veio falar coisas assim absolutamente surpreendentes. Se alguém te bater no lado direito, permite que bata também no esquerdo. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa recebida. Né? E mais uma série de outras coisas, ensinando perdão, coisas que lá no código de Hammurabi não existiam. Né? Passou 1900 anos, de repente, dentro daquilo que estava programado, se nós olharmos lá o Evangelho de João, o João foi um dos discípulos de Jesus, dizem que era muito querido pelo Mestre, foi o cara que, na realidade, teve a incumbência de cuidar da Maria, lá do alto da cruz. Jesus pediu para que ele olhasse pela sua mãe. Ele, na realidade, no ano 68 da era cristã, ele vai ser informado pelo Espírito Santo que tem que ir à área, e ele vaza para Roma, junto com um tiete dele chamado Própolis. E lá em Roma ele começa a fazer as pregações nas catacumbas, né, com os cemitérios lá, porque era proibido. O cristianismo era perseguido, e quem professasse ele estava na roça, né? Então, na realidade, onde ele foi preso. E quando o pretor, que era o chefe da guarda lá, soube que ele era judeu, havia um ódio em relação ao judeu assim extremo, né? Ele simplesmente condenou, tinha poder para isso, João à morte, por cozimento. E para mostrar o escárnio e o desprezo dele pelo João, o cozimento foi feito com óleo de rícino, que era mais baratinho, né? Não podia gastar azeite. Então, o João foi posto a cozinhar, diz a história da Bíblia lá, quando as carnes começavam a se desprender, os amigos dele pediram o corpo para preparar, porque dentro das tradições lá do passado, tem o preparo, né, do judeu. Hoje a gente sabe que tem o preparo do islâmico também. O preparo do islâmico, eu faço parte de uma festa de um culto ecumênico anual, né? Eu vou lá como espírita e tenho o representante do judaísmo, do islamismo, do catolicismo. Esse ano tinha um cara da Umbanda também, né? E quando a moça do islamismo foi a primeira vez, que era a professora doutora lá, ela falou que no caso do islâmico eles têm que ser informados. O cara morreu, porque eles vão cuidar do corpo. E dão um banho no corpo com água morna, porque eles sabem que lá naquela estrutura tem alguma coisa, não sabem o que. Eles têm que cuidar com muito carinho. Eles têm um cemitério especial, como o judeu também, né? E na realidade, essas tradições elas foram se modificando. Mas na história do João, o João foi tirado do caldeirão e foram começar a preparar. Quando estavam preparando, conta a Bíblia que o João ressuscitou. Ressuscitou num corpo diferente, não era num corpo de carne e osso, um corpo espiritual. E ali ele vai ser expulso de lá, porque os cristãos eram conhecidos assim por serem praticantes de sortilégios. Os romanos tinham medo disso. E aí ele dá a área e vai parar em Éfeso, onde ele vai encontrar Maria. Onde ainda hoje existem construções que lembram a presença da Maria de Nazaré. Quando a Maria morre, ele vai para justamente Pátimos, que é o lugar onde ele vai viver e morrer anos depois, né? Ele vai morrer com quase 100 anos e na realidade o Prócoro sempre acompanhando ele. Quando ele foi para Pátimos, ele se fixou numa ilha, numa aldeia de pescadores. E na realidade, convivendo ali com aquele povo simples, o líder dos pescadores estava doente.
e através da imposição de mãos ele restaura a saúde do tiozão lá. Eu tenho a impressão que o microfone está um pouco alto, está dando essa zoeira, a microfonia. Então, na realidade, o que acontece é que ele começa a fazer a pregação da palavra lá, sob a inspiração do Espírito Santo. Um belo dia o Espírito Santo avisa ele que vai contar a história de Jesus. E aí começa a nascer o Evangelho que a gente conhece. No capítulo 14 desse Evangelho, existe uma informação interessante. É o dia que Jesus vai ser preso, daqui a pouco, daí algumas horas. Desde de manhã, Jesus já estava meio estranho. E os seguidores mais próximos tinham percebido isso. Eles foram lá fazer uma refeição numa cantina, numa taberna, que é como que se dava na época. E ao sair, o Jesus espanta os caras que estavam falando que a sua hora estava chegando. E os caras começaram a ficar cismados, porque eles tinham largado a família, largado tudo para seguir o cara. E o cara agora está dizendo que vai embora, não convence. Aí Jesus começa falando assim, no capítulo 14, é muito bonito. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Irei preparar-lhes o lugar. E vai nessa toada, praticamente o capítulo 14 inteiro. No versículo 26, ele vai dizer uma coisa: se me amares e guardares os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, no tempo devido, e ele enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocará de maneira clara tudo o que estava obscuro. E também lembrará as pessoas o que eu tenho dito. Porque a mensagem de Jesus, pelas deturpações, pelas coisas erradas que fizeram em nome de Jesus, tipo cruzadas, tipo noite de São Bartolomeu, tipo Inquisição, afastou o povo um pouco da ideia apregoada por Jesus. O século XX foi assim bastante cruel com Jesus, né? Começa com a destruição dele via Papai Noel, né? Porque o que dá para os RGs mais baixos assim, a impressão que Jesus é uma realidade, que Deus é uma realidade, é a fé, geralmente dos nossos pais, que a maior parte era católica, né? Não tinha pais espíritas. O espiritismo ele ganhou assim, muita expressão a partir dos anos 70 do século XX, depois que Chico Xavier apareceu na televisão, né? Até então, o espírita era uma coisa assim, meio estranha, aquela da encruzilhada, da vela vermelha, né? Da galinha preta. E, na verdade, o Chico Xavier foi lá na televisão e mostrou que era outra coisa. Era filosofia, era ciência e era religião. Bom, Jesus fez aquela promessa. Esse tempo aparentemente chegou. É o momento que nós estamos vivendo até certo ponto. E tudo o que está acontecendo está previsto no capítulo 20 do livro Apocalipse de João. Porque depois que o João recebeu aquele tal do Evangelho, né, ele dias depois estava lá de boa, de repente ele sentiu-se sair do corpo e dá de cara com quem? Jesus. E o Jesus fala: João, anota tudo que eu vou te mostrar aí, que é o que vai acontecer daqui para frente. E aí Jesus faz uma série de previsões que estão no livro. Tem só 22 capítulos, é um livro curtinho, conhecido como Apocalipse. E, na verdade, é uma palavra de origem grega que quer dizer revelação. E tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Capítulo 21 e 22 já é o depois do capítulo 20, né? Que é onde vai acontecer, está acontecendo essas barbaridades que a gente vê no mundo. Porque as mudanças, elas são não só sociais, como também geofísicas. Esses eventos, tipo Rio Grande do Sul, tipo lá a Líbia, tipo Marrocos, em menos de uma semana aconteceu tudo isso e matou gente para boné. Bom, e aí o que acontece é que o Consolador prometido, para quem estuda, né, só tem um nome que o identifica, chamado Espiritismo. E o professor que fez a organização básica disso, chamada Belisário Corinthiano Baio, que vai ser identificado agora por Allan Kardec, escreve 5 livros. O quarto dos quais, titulado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que na realidade é um outro conceito diferente daquele lá da Antiguidade, né? No capítulo 7 desse livro,
baseado em todos os depoimentos que ele coligiu, que ele ouviu lá na Sociedade Espírita de Paris, que foi um centro mais ou menos espírita, que ele fundou em 1858 na cidade de Paris, que se reunia uma vez por semana em torno de alguns médiuns, né? E na realidade manifestavam-se muitos espíritos ali. Muitos desses eventos eles estão guardados numa série conhecida como Revista Espírita, que ele fundou no mês de janeiro de 1858. Com dinheiro próprio, ele passou a publicar essa revistinha, tinha mais ou menos umas 32 páginas, e que na realidade trazia as novidades, e trazia informações de tudo que acontecia pela Europa e por outras partes do mundo em menor proporção, né, no que diz respeito aos fenômenos mediúnicos, que já eram conhecidos antes do Espiritismo ser organizado. E no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele vai apresentar uma coisa incrível, que é o resultado das observações feitas com a manifestação dos espíritos na Sociedade Espírita de Paris. Ele deu o nome de Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, na realidade, ele vai falar sobre 32 artigos, né? Como nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, tem o Código Penal da Vida Futura. E nesses 32 artigos ele vai dizer o seguinte: quando qualquer um de nós, quer dizer, não é desse jeito, porque ele é um cara educado, é professor, né? Mas ele fala assim: quando você passar pela alfândega chamada Veloy, você vai ter que começar a prestar contas. Não vai ter gente lá do outro lado te apresentando uma conta, falando: olha, você recebeu o corpo, você recebeu o tempo, você recebeu a família, você recebeu a saúde. O que você fez de tudo isso? Se a gente tiver que prestar contas, a gente vai para o inferno direto. Então é melhor não prestar contas. Então, né? Então, na realidade, nós vamos aprendendo que tudo vai funcionar dentro de você, a partir de determinado momento. Porque esse tal de Allan Kardec era um cara mala mesmo, ele queria saber tudo, né? Então, na questão 607A do Livro dos Espíritos, a gente vai aprender assim: o princípio inteligente, que é a base de tudo, onde tudo começa, vai se individualizar pouco a pouco, vai, na realidade, alcançar determinadas características, e aí a gente faz associações, o André Luiz, o Emmanuel fazem também, com aquilo que os hindus já sabiam lá 2000 anos antes de Cristo. Nós passamos pelo reino mineral como princípio inteligente, passamos pelo reino vegetal como princípio inteligente, chegamos ao animal irracional. Depois, como está na questão 607A, uma súbita transformação faz nascer o Espírito. Então não é Deus que pega assim, bate uma varinha mágica em cima de alguma coisa e sai o Espírito dele. Não. O Espírito é o resultado de um processo. E o André Luiz vai dizer que da estrutura monocelular até o ponto em que nós alcançamos a condição de animal irracional, pendendo para o racional, foram 150 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos. Aí a questão 607b vai falar assim: mas essa experiência na fase humana, para esse ser que está vindo lá, não vai ser aqui na Terra. Porque a Terra serve, enquanto mundo primitivo, para o desenvolvimento dessas formas. Vai ser em outros mundos inferiores, mais atrasados. E aí surge uma outra informação interessante do Kardec. Quanto tempo, quantas encarnações são necessárias para que o ser, esse ser que está se humanizando, necessita para alcançar o mínimo de consciência para ter responsabilidade pelos seus atos? E aí ele dá uma resposta, ou eu dei uma resposta, e quando eu li, eu falei: ele está errado. Porque os espíritos falaram para ele de 100 a 1000 encarnações. Eu também falei isso aí. Só que é o seguinte: na verdade, isso não se dá na Terra, e na realidade, eu só fui entender um dia lá na frente, né? Porque a gente fica também procurando resposta e vendo se está errado. E aí a gente descobre, quando Jesus passou aqui, que foi antes de ontem, né? Você lembrar, né? Você lembra, você estava lá no dia para matar o Barrabás, né? Quando Jesus passou aqui na Terra, sabe qual era a média de vida do ser humano? 28 anos. Era pouquinho.
Na Segunda Guerra, que foi quando nossos pais estavam pensando em fabricar gente, né, provavelmente, a média de vida era 48 anos. Aí você pega assim, você vai fazer uma conta que o nosso amigo Leon Denis sugeriu. Você pega 48 anos, vamos dizer, 48 anos em média, né? Não é todo mundo, tem gente que passa, tem gente que vai antes, né? 48 anos, um terço de 48 você vai dormir. Não vai? Você não dorme tudo de 8 horas? Então, 16 anos, que é um terço de 48, você dormiu. Aí, o outro terço está virando adulto, não é verdade? Você acha que quando você está lá paquerando aquela menina no ginásio, você está evoluindo espiritualmente? Você está justamente no buraco, né? E outras coisas, você está preocupada com futebol, você quer ser atleta, você quer ser o Neymar, você quer ser um monte de coisa, e não vai conseguir, quer ser um tocador de guitarra, né? Famoso, compor músicas bonitas. Nada disso espiritualmente tem valor. Então, 16 mais 16, sobrou 16, né? E esses 16 não é tudo junto, é diluído nos 48. E aí você fica preocupado com a política, você fica preocupado com um monte de coisas que não tem nada a ver do ponto de vista espiritual. Até porque, quando você nasceu, o seu ídolo do Natal era Papai Noel, né? Quando ele era pobre, mas você sonhava com o presentinho do fim do ano. Nunca você ouviu falar de Jesus. Raramente. Até porque o Papai Noel pegou aquele presépio que o São Francisco inventou lá no século XIII, deu uma bica naquilo lá e subiu com aquilo lá. No final do século, que a gente já estava com uma certa idade, né? Você lembra disso? O que aconteceu foi que inventaram um amigo secreto, aí Jesus morreu de vez. Ninguém mais lembra de Jesus. Hoje é muito ladrão. Como é que você vem aqui nessa casa e fica ouvindo falar nessas papos aí, que é, de uma certa forma, uma maneira de você se fortalecer para seguir em frente, que a vida não vai melhorar só porque você está aqui. A vida vai melhorar quando você fizer alguma coisa diferente, que é aquilo que está no Código Penal da Vida Futura. Porque o Allan Kardec, baseado naquilo que ele viu, ele falou assim: a primeira coisa que vai te pegar na saída, na passagem para o outro lado, é o remorso. Porque você vai olhar para trás ali naquele velório, está todo mundo chorando, triste, seus filhos, a sua mulher, intimamente não tanto, né? Talvez intimamente, graças a Deus morreu essa graça, não é verdade? Então ali você olha para trás e fala: pelo amor de Deus, eu podia ter sido um pai melhor, podia ter sido um marido melhor, ajudava a lavar a louça, né? A guardar a roupa, a pendurar a roupa depois de lavada, né? Nada disso eu fiz, deixei a sobrecarga em cima da coitada, né? Porque a mulher já começou a ter um pouco de valor a partir dos anos 70, né? Porque a mamãe minha, ela foi preparada para ser mulher, esposa, escrava do marido, né? Porque ela aprendeu a cozinhar, passar, costurar. Era isso, não tinha escola. O máximo que elas faziam era o primário, primeiro grau antigamente, né? Então, na realidade, a partir dos anos 70, quando eu entrei na faculdade ali na São Joaquim, tinha lá do FMU, tinha nascido. Mas era um mar de mulher. Tinha sociologia, tinha serviço social, tinha psicologia, tinha direito. Então, os intervalos nas padarias ali da região para tomar o café do gado, né, era assim um deslumbre. Eu conheci a amiga do meu amigo aqui e casei com ela, né? Porque eles eram amigos de infância. Um mundo pequeno, né? Está tudo, acho que vem tudo programado lá do outro lado, né? Será que isso vem? Sim. Pode ter certeza que vem, viu, filha? Deus não falha, viu? Nós é que somos cheios de mimimi. Eu estou 42 anos com ela, 3 filhos, 4 netos. E acho que pelo que a nossa conversa sugere, nós vamos chegar junto. Ela quer morrer junto, porque ela não quer ficar sozinha. Ela, pelo amor de Deus, quero chegar longe, vou para bem longe para morrer. Para deixar ela mais desesperada. Então a justiça de Deus vai funcionar dentro de nós, naqueles longevidade humana, vimos aqui, 28 anos em Jesus, 48 na Segunda Guerra, hoje dizem que é 75 em média. Só que na realidade, num século você não vai voltar 10 vezes aqui. Um século são 10
décadas, né? Você vai viver, mas para você nascer, você não vai nascer também porque você vai passando no plano espiritual, assim, que no casal transando, é com isso que eu vou. Não, não é assim, você não pode entrar na casa dos outros. Existem procedimentos que são respeitados, senão seria uma bagunça. Sabe por quê? O Espírito Emmanuel, em 1952, você e eu já tínhamos nascido, na realidade o que aconteceu foi que ele falou assim, capítulo 9 do livro Roteiro, que na verdade a população espiritual da Terra é 22 bilhões de seres. Nós temos do lado de cá perto de 8 bilhões, não é isso que diz? Então o resto está lá, 22 menos 8 sobra 14. Já pensou quanta gente está esperando a sua vaga aqui, você sai da frente logo? É a mesma coisa de transporte. Então, na verdade, não é assim, o cara não entra onde ele quer, na hora que ele quer. Tudo obedece a um plano. Se a gente pensa que a gente aqui é resultado de geração espontânea, é engano. Existe controle de tudo. Desde a formação da Terra, onde nós falamos num programa no YouTube, que chama Fábio Vale, sobre uma visão metafísica da Terra. A Terra tem 4,8 bilhões de anos. Nós, seres humanos, chegamos ao ponto inicial da nossa evolução coletiva há 200 mil anos, são 2.000 séculos. Então, com o número de vagas limitado que tem, nós teremos encarnado muitas vezes. Agora, nesse final de processo, que agora nós estamos no momento da grande mudança, né, que já vem se processando, segundo está no livro A Gênese, capítulo 18, na mensagem de Dr. Barre, desde um século antes da codificação, ou seja, 1750. Desde ali começou já. Então, você vai olhando do lado de cá, as mudanças, a evolução industrial, o fim da influência da igreja nos governos, só coisa boa que foi acontecendo, né? Só que em contrapartida, na hora que a sociedade de consumo facilitou a vida da gente, nós começamos a exagerar no uso de tudo, né? Esquecendo do espiritual em detrimento do material. Então, o material é tudo que importa. A gente quer ter tudo, né? Não se conforma, não se consola com pouco, não. Mas isso não vai conseguir cair no caixão. O caixão não tem alça, ou melhor, não tem gaveta, não tem nada. Então você tem que se preocupar com aquilo que você está fazendo na sua vida, viu? E o quanto antes. Se a vida está uma droga, uma convivência com aqueles que fazem parte dela, vamos melhorar isso. Agradecer quando você acorda, obrigado por você existir, agradecer por você estar levantando a cama, reconhecer o valor do outro, mesmo que seja uma pessoa difícil. Essa dificuldade de aceitação no relacionamento, o Espiritismo está provando, olha, porque você lá atrás ultrapassou o limite do seu direito, onde começa o direito do outro. Né? Confia e segue, sugere Emmanuel no finalzinho aqui, que já passamos um pouquinho. Segue fazendo bem, Deus te guarda e te inspira. Quem mais caminha à frente é sempre quem mais serve. Pedra, lama, espinheiro, quem trabalha, prossegue. Alguém busca entravar-te, continua servindo. Haja o que houver à noite, ninguém prende a alvorada. A luz dissolve as trevas. Segue e confia em Deus. E Ele nos abençoe. Por favor, assuma. Conforme a orientação do Luiz Armando, assumirei. Vamos então, queridos irmãos, fazer a nossa parte dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós podemos fazer para este momento, que é doar as nossas melhores energias, a nossa força, o nosso amor, e vibrarmos inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os três poderes da República possam se organizar, se equilibrar e possam fazer o melhor para o crescimento do nosso país, trazendo saúde, trazendo escolas, trazendo alimentação ao povo brasileiro.
Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorro. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali esteja presente. Vamos lembrar por todos os detentos, cada um dos irmãozinhos que cometeram seus delitos, se arrependam dos seus delitos praticados, peçam perdão a Jesus e àqueles a quem cometeram seus delitos, se arrependam dos seus males praticados, iniciem a sua reforma íntima para iniciar uma nova caminhada no mundo espiritual. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e no vale dos suicidas. Mestre Jesus, que o teu exemplo, que o teu amor, que o teu evangelho seja o norte para cada um desses irmãos, que eles possam ser resgatados pelas equipes de socorro. Vibremos por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um irmãozinho necessitado, ligado aos vícios, que ele possa ser socorrido, ajudado e possa eliminar esse vício da sua vida. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Vibremos também pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares de desarmonia. Que a luz ali seja presente, trazendo a paz e o equilíbrio a cada um desses lares. Vibremos, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que o nosso pedido de perdão possa ser levado pelos nossos guias espirituais a cada um desses irmãos. Que nós possamos, Mestre Jesus, nos arrependermos dos males que praticamos, para podermos seguir em frente na nossa evolução espiritual. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam encontrá-los, resgatá-los e trazê-los de volta ao seio da sua família. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos os irmãozinhos que estão ali possam receber aquilo que necessitam, aquilo que buscam em orações, em pedidos. E vamos lembrar também por todos aqueles que estão na live conosco, assistindo a nossa live. Vibremos pelos nossos lares, Mestre Jesus. Que a luz branca e esterilizadora seja estendida em toda a nossa casa. Pisos, tetos, paredes, tudo esterilizado. Miasmas e fluidos deletérios sejam retirados. Irmãos que possam querer trazer a discórdia possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. E vibremos finalmente por nós mesmos, Mestre Jesus. Abençoa-nos, protege-nos, ilumina-nos. Permita-nos fortalecer em nossa fé, em nossa vontade de ajudar ao próximo. Vamos pedir também, Mestre Jesus, que as correntes médicas aqui presentes fluidifiquem todas as águas que aqui foram trazidas, assim como fluidifique também as águas daqueles que estão na live conosco. Que Deus, nosso Pai, possa envolver-nos abençoados agora e sempre. Vamos agradecer a Jesus, no nome do Plano Maior da Espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que conta o teu amor no Plano. Que possamos, Mestre Jesus, receber a tua luz, a tua paz no interior, e que possamos, Mestre Jesus, seguir em frente na tua jornada. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Os nossos recadinhos de hoje, a lista cada vez aumenta mais, hein?
Hoje, o nosso primeiro pedido continua sendo cesta básica. Aqueles que puderem, que tiverem disponibilidade de nos ajudarem, por favor, tragam, escolham algum item da cesta básica. Os itens estão ali no quadro branco e tragam para nós. Podem deixar com o Luiz no bazar, que ele vai providenciar para juntar aos outros itens que nós temos aí. O bazar que temos no fundo da casa, quando a gente sai da sala de cromoterapia, é um bazar que nos ajuda a manter a casa também, ajudar a comprar os itens da cesta básica. Então, se vocês se interessarem, quiserem comprar alguma coisa, o que vocês gastarem ali será revertido em benefício da nossa casa. Nós temos o curso básico na terça-feira, 8 horas, nesta sala, para que vocês possam aprender um pouco sobre a doutrina, a introdução da doutrina espírita, dos conceitos básicos do espiritismo. Quem dá o curso é o professor Carlos. Ele sempre está aberto a receber mais alguém que queira aprender. Depois do curso básico, nós temos o curso de orientação e educação mediúnica, né? É o pré-requisito, é o curso básico. Mas se alguém quiser saber como é que é o curso de orientação e educação mediúnica, eu tenho um canal no YouTube, Clóvis Badaró, vocês podem pesquisar lá, e tem as aulas do Coen lá. As aulas do Coen eu dou online, dava, né, que agora acabou. Mas eu dava online, então tem lá muitas aulas que vocês podem assistir, podem olhar e podem aprender algumas coisas sobre mediunidade, sobre trabalho mediúnico. Interessante você. E tem todas as atividades da casa, né? Todas as lives são guardadas, as lives de medicina e saúde que a gente faz uma vez por mês também estão lá guardadas, estudos de alguns livros que nós já fizemos também estão lá guardados. Vocês podem pesquisar e podem estudar se assim o desejarem. Nós temos entrevista de orientação com o Cláudio Mir nas quintas-feiras, a partir das 19 horas. Essa entrevista de orientação pode ser para a parte emocional, pode ser para algum problema físico que vocês tenham, pode ser para algum problema espiritual que vocês acham que tenham. E o Cláudio Mir, então, faz a entrevista aqui nas quintas-feiras para que vocês possam ser atendidos e ter uma orientação, né? Também essa entrevista serve para aqueles que têm alguma doença mais grave, querem passar por um tratamento de cura, que normalmente no último sábado do mês. Esse mês será dia 30 de setembro, e para passar no tratamento vocês têm que passar na entrevista com o Cláudio Mir. Nós temos uma biblioteca no andar de cima. Essa biblioteca tem vários títulos. Quem quiser estudar, aprender, ler, é só subir lá em cima, fala com o Luiz. O Luiz está lá para entregar os livros para vocês, e pode ficar com ele um mês. Se não conseguir, renova. Se já leu, pode trocar por outro, e assim por diante. Como a gente já falou, a gente tem as nossas lives, né? As nossas lives são feitas às quartas-feiras. Hoje fizemos, sempre na quarta-feira é feito híbrido, presencial e lives, que tem gente que assiste a nossa live de fora do estado, às vezes até de fora do país. Então, aqueles que quiserem, que não puderem vir numa quarta-feira, quiserem estar em oração conosco, podem assistir a live. E no domingo nós fazemos o nosso Evangelho semanal, numa live também, tudo isso sempre às 20 horas, online, ao vivo. Quem quiser participar, livre para o público entrar lá e assistir no Facebook do Núcleo Espírita Plano Mansão. Tá bom? Sugiro sempre a vocês, sugerirei hoje de novo, que tragam as suas garrafinhas de água, aqueles que quiserem. Essa água, quando vocês entram na cromoterapia, aí vocês destampam, ela vai ser fluidificada e vocês levam a medicação para ir tomar na casa durante a semana que aqui não está. Tá vendo? Menina já trouxe a dela. Menina inteligente. Tá bom? Um beijo para vocês, ótima cromoterapia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.